Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benítez, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, nós vamos até Taquarituba. Olha ali, bem pertinho do Paraná, Taquarituba, no interior de São Paulo. Lá, James Fonseca vai conversar com a gente. James, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, James. Bom dia, meu amigo, meu irmão. É uma alegria, uma grande satisfação poder estar participando desse programa que tem aí esse objetivo, essa missão de levar os ensinamentos de Jesus através da nossa doutrina espírita. Então, para mim é uma grande alegria mesmo poder participar. Agradeço a todos que nos assistem e que possamos aí, durante esse período breve que nós estaremos juntos aqui, poder desenvolver ao máximo o assunto, o principal objetivo de todos nós, que é Jesus, o nosso mestre, nosso modelo e guia. Então, é muita alegria mesmo, de coração, poder estar participando aqui, meu irmão. James Fonseca está lá do Centro Espírita, do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, em Taquarituba. Mas antes, James, queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você. James Fonseca por James Fonseca. Ora, é uma história até interessante a minha chegada até a doutrina espírita. Eu sou de formação católica. Eu fui coroinha na igreja católica, tinha muita ligação com o padre à época, que fazia parte aqui na minha cidade, e só que eu não encontrava na religião católica, com todo o respeito que a gente deve ter por todas as religiões, pois todas são importantes, são caminhos que levam a Deus, mas eu não conseguia encontrar, ainda jovem, aquilo que eu buscava realmente para a minha vida. Então, dúvidas sempre surgiam. Eu nunca me esquecerei de uma pergunta que eu fiz ao então padre, ainda como coroinha: padre, você pode me explicar como funciona, qual é o sentido dessa oração que se faz à Mãe de Jesus? Maria, Mãe de Deus. Mas Maria, Mãe de Deus, não é a Mãe de Jesus? E se Jesus é o Filho de Deus? Eu não consigo entender, padre. Eram dúvidas que com 12, 13 anos, né, já surgiam. Porque eu sempre digo que a doutrina espírita é uma doutrina muito lógica, racional, objetiva. E ela elucida todas as dúvidas, ela tira esse véu da ignorância. E dentro daquela religião onde eu estava, eu não conseguia tirar me livrar desses grilhões que nos prendem à ignorância, né? Porque o conhecimento nos liberta. E aí o padre me respondeu de pronto: essas coisas não se perguntam, meu filho, essas coisas se acreditam. E aí o tempo passou, eu me desliguei um pouco da religião, segui por caminhos tortuosos, como a vida sempre nos levam a muitos, né? E eu fui um desses que segui por caminhos muito tortuosos, até que em determinada idade, já com meus 30 anos aproximadamente, eu encontrei a doutrina espírita. E eu encontrei de uma forma aparentemente, e a gente diz que na vida nada é por acaso, aparentemente é o acaso, mas hoje a gente sabe que não foi. Quando alguém me falou que havia aqui na cidade de Taquarituba, onde eu resido, onde eu moro, um trabalho onde se desenvolvia o alimento, o almoço fraterno, uma sopa que era levada aos bairros. Isso há 20 anos atrás, e eu fiquei muito interessado. Falei, como funciona isso? Não, as pessoas vão de manhã, ficam lá um alimento que é doado por um certo empresário de um supermercado. Esses legumes não se aproveitam uma parte, então a gente precisava ir lá tirar aquela parte que não é aproveitável, né? Fazer um reaproveitamento disso tudo, para que pudesse, ao final, você preparar uma sopa que era levada para os bairros mais pobres.
E eu achei aquilo muito interessante, eu sempre gostei, fui muito ligado à questão da caridade. E aí eu falei, mas e quem paga tudo isso? E aí ele falou, tem na casa espírita onde a gente frequenta, esse amigo me falou, não existe dízimo, não existe nada, são pessoas que de forma voluntária resolvem ajudar. Isso me chamou a atenção, porque eu acho que uma coisa que eu sempre carreguei na alma, é algo que eu trago, acho que de outras vidas, eu até costumo brincar com algumas pessoas mais próximas, que eu, possivelmente, em outra reencarnação, eu deva ter sido aí um sacerdote que fiz mau uso dessa oportunidade do sacerdócio. Então, eu devo ter me utilizado isso a benefício próprio, para ludibriar as massas, né? E dessa forma, eu sempre tive esse receio, onde o dinheiro entra, é preciso ter muito cuidado. E as religiões, a maioria delas, né, infelizmente, ainda colocam muito o dinheiro à frente. E quando ouvi essa proposta de uma doutrina que não cobrava nada, que fazia um trabalho em prol ao mais necessitado, de forma voluntária, aquilo me atraiu. E eu primeiro fui atraído para a sopa. Então eu fui fazer parte desse grupo que fazia sopa. Só posteriormente eu comecei a frequentar a casa espírita. E quando eu fui à casa espírita pela primeira vez, com todas as dúvidas que tinha, né? Como que funciona isso? Será que lá os espíritos vão falar sobre o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo, realizando, né? E aí eu chego na doutrina espírita, existe aquele pré-conceito, né, aquele conceito errado, né, que é passado de gerações a gerações, né, de que o espiritismo mexe com essas coisas. E eu chego na doutrina espírita e percebo que a doutrina espírita era uma doutrina séria, lógica, objetiva, mas que, acima de tudo, a doutrina espírita tinha como bandeira principal Jesus Cristo. Isso fez com que eu me apaixonasse pelo espiritismo. Então eu chego a essa casa espírita, onde hoje eu sou presidente, dirigente, orador, trabalhador, mas eu sempre digo que esses títulos, eles pouco importam. Nós somos todos semeadores, e os semeadores são muito imperfeitos, mas o que importa realmente não é o semeador, é a semente. E o grande objetivo de nós semeadores, todos nós que, de uma forma ou de outra, buscamos levar essa doutrina para todas as partes, o grande objetivo de todos nós é justamente distribuir essa semente. A semente é perfeita, a semente é Jesus, uma semente que nós temos que lançar nos corações. Não importa quantas vão germinar, nós, semeadores, precisamos fazer com que essas sementes cheguem a todas as partes. E esse programa, no qual hoje participo, e que é para mim uma grande alegria, tem esse propósito, de fazer com que essas sementes possam chegar a locais distantes, e que elas possam ser plantadas. Algumas demorarão a germinar, outras poderão germinar já de pronto, mas o importante é que ela seja lançada, porque uma vez lançada no solo fértil, que é o nosso coração, ela um dia, com certeza, irá eclodir. Então, uma vez dentro dessa doutrina maravilhosa, comecei a estudar, encontrei o espiritismo, dentro dessa casa, que era uma casa muito pequena à época, uma cidade pequena. Nós temos hoje aqui 28 mil habitantes, a religião católica é a mais frequentada ainda hoje aqui, mas era um grupo muito pequeno, de 10, 15 pessoas, onde estudávamos a doutrina espírita. Começamos a estudar o Livro dos Espíritos, um dirigente fantástico, muito preocupado com a doutrina, com os seus preceitos, e aprendemos muito com ele. Ele foi o grande mestre aqui, e nós passamos a estudar, e quanto mais nós estudávamos, mais nós nos encantávamos com essa doutrina maravilhosa, porque o espiritismo realmente é a verdade. Jesus um dia cantou no seu evangelho: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando ele diz que a verdade liberta, ele quer dizer que o conhecimento que a verdade traz liberta da ignorância. E o espiritismo tem justamente esse propósito, esse objetivo, de nos libertar de uma ignorância atávica que nós, diante a tantas vidas que nós já vivemos, passamos a trazer conosco aqui, parece que está intrínseco em nós, e é preciso tirar esses rituais, esses cerimoniais que nós todos, desde as mais remotas épocas, aprendemos e trazemos ainda conosco. É preciso nos libertar desses
desses hábitos exteriores. Jesus foi bem claro quando ele dizia, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, é o que sai da boca. Porque o que sai da boca é o que está cheio o coração. Isso é, não são as coisas exteriores que nos purificam, é justamente a forma com a qual nós vivemos, pensamos, o que nós acreditamos, o que produzimos dentro de nós. É isso que vai trazer ou fazer com que um homem seja puro ou impuro. São os seus pensamentos, as energias que eles produzem. E a doutrina espírita traz tudo isso de uma maneira clara, objetiva. É fantástico, porque eu sempre digo, a doutrina espírita, como também professor de história, que acabei me tornando depois com o passar do tempo, pelo espiritismo, e não através do espiritismo, mas pelo espiritismo, pela necessidade de estudar um pouco mais, eu me formei professor de história, para conhecer a história de uma forma geral, para também tentar entender o ser humano e dessa forma poder entender o mundo onde nós estamos. Porque as ideologias, porque as crenças, porque os pensamentos tão divergentes. E dentro desse contexto de conhecimento, eu pude perceber que só a doutrina espírita consegue fazer com que ciência e religião possam andar de mãos dadas. Não é à toa que o ínclito codificador da doutrina espírita, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era um homem estudioso, que aprendeu com Pestalozzi, alguém que era fantástico. Pestalozzi tinha uma lógica, sobretudo, uma percepção de vida, e Pestalozzi, não ao acaso ou não por acaso, ensinou tudo aquilo que ele acreditava a esse professor. E esse professor, quando chega a ter a oportunidade, através das mesas girantes, as mesas dançantes, né, de encontrar ali os espíritos, quando passa a estudar essa doutrina, e quando ele é o responsável por materializar o pensamento dos espíritos nesse Pentateuco que nós temos, ele nos dá a oportunidade, ele nos abre as portas para uma nova era. E aí a gente vai perceber que ciência, durante toda a história da humanidade, foi praticamente uma inimiga da religião, porque a religião combatia a ciência. Nós temos aí o período da Idade Média, durante quase 1000 anos, a igreja, de forma arbitrária, a igreja mãe, acabou aí sepultando simbolicamente todo o conhecimento greco-romano que existia. Quando nós voltamos lá ao passado, Leucipo e Demócrito, na Velha Grécia, 400 anos antes de Jesus, há 2.400 anos atrás, Leucipo e Demócrito já acreditavam e estudavam a questão da formação do universo, como sendo tudo resultado da matéria, como sendo tudo resultado das energias essas que eles, em seus estudos, chegaram à conclusão que partiam de uma pequena partícula, a menor delas, na visão, à época, e por isso mesmo o nome de átomo, não divisível, a menor partícula. Imagine, 2.400 anos atrás, esses homens já terem esse conhecimento de que tudo que existe é energia, que a matéria é energia, que o pensamento gera energia, que nós estamos mergulhados no oceano de energia, que é o fluido cósmico universal. Isso é fantástico. Quando você pega essa ponte da doutrina espírita com a história, com a ciência, com o conhecimento, você vê que não há nada mais racional. E isso me encantou. Logicamente que me encantou, que tinha muitas dúvidas. Chego numa doutrina que oferece essa oportunidade de buscar o conhecimento, de entender que nós produzimos energias através dos nossos pensamentos, nós somos o que pensamos. E aí nós fazemos toda essa ligação com Jesus, porque quando pensamos em Leucipo e Demócrito, olha como que a doutrina anda de mãos dadas com a ciência, né? Porque é ciência, é religião e é filosofia. Quando pensamos na ideia de Leucipo e Demócrito, defendendo que tudo é energia, e quando pensamos em Jesus, quando ele movimenta essas energias para fazer as curas, ou para fazer aquilo que muitos hoje acreditam como sendo milagres, coisas inexplicáveis, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós percebemos que tudo tem uma lógica racional. Quando pensamos na mulher hemorroíça, aquela mulher que sofria 12 anos daquele fluxo de sangue hemorrágico, que já havia procurado médicos, que já havia buscado todos os recursos
que até então ela poderia, aquela mulher que caminhava e vendo Jesus em meia multidão, sabendo da força de tudo aquilo que aquele homem já representava, porque, apesar de não poder dialogar com ele, porque as mulheres ficavam afastadas dos profetas, nem no templo elas poderiam entrar, era uma época onde o machismo dominava, né, na cultura judaica, as mulheres não tinham um lugar no templo como os homens. Então ela, observando aquele homem que passa majestoso e belo, envolto pela multidão que o acompanhava, todos queriam estar com Jesus, de todos os lados, de todos os lugares, vinham para buscar Jesus. E ela pensou, se eu puder tocar as fibras das vestes deste homem, eu tenho certeza que serei curada. E ela vai, toca Jesus. Enquanto Jesus anda em meio à multidão, no mesmo instante, Jesus para e faz uma pergunta muito curiosa. Simão, quem me tocou? E Simão, que era um ser humano como todos nós, muito falho, muito pequeno, deve ter ficado em conflito com essa pergunta. Quem me tocou? A multidão o tocava. Todos, ele estava andando em meio à multidão. E Jesus disse, Simão, alguém me tocou de forma diferente. Porque eu senti que saiu de mim uma energia, uma virtude. Está no Evangelho, uma energia saiu dele. E é nesse momento que a mulher hemorroíça prostra-se ali de joelhos e diz, Senhor, e narra a sua saga, tudo o que ela passou, disse que se tocasse as vestes seria curada. Então Jesus disse, minha filha, vá, porque a tua fé te curou. Quando nós pensamos nesse processo da mulher hemorroíça, ela, pela fé, pelo desejo, pelo pensamento, ela tirou de Jesus uma energia, ela trouxe uma energia. Jesus era o centro gerador de energia, ela era a necessidade. Sabemos que as doenças, elas partem da raiz do espírito. A grande parte das doenças que nós vivenciamos hoje, elas têm causas que a raiz estão justamente no nosso espírito, na nossa forma de pensar, agir, e muitas vezes nos processos expiatórios que trazemos. Então, nesse processo, ela traz a energia que ela necessita e faz com que o fluxo cesse e que ela seja curada. Então, o que fez a mulher hemorroíça, se não movimentar as energias, que é justamente esse fluido cósmico universal onde nós estamos mergulhados, mas que a doutrina espírita nos ensina que essas energias onde nós estamos, nós podemos utilizá-las, darmos propriedades a elas, boas ou ruins, de acordo com aquilo que nós pensamos. É o que acontece no momento do passe, quando o passista, desejando o bem, ele capta essas energias em fusão com a energia espiritual dos irmãos do mundo maior e transmite essa energia, dando a característica daquilo que ele deseja, daquilo que ele pensa. E nessa forma podemos acreditar que as maldições também funcionam seguindo o mesmo preceito. Porque aquele que deseja o mal, ele está a produzir e dar característica do mal às energias que lança ao seu semelhante. É como a água, que é um condutor neutro. Nós podemos colocar na água o veneno, que irá tirar a vida de um semelhante, mas podemos colocar o remédio, que irá curar aquele indivíduo. Então, essa doutrina, ela vai nos ensinando, fazendo essa ponte entre ciência e filosofia, religião, tudo dentro de uma lógica racional. Passamos a estudar a doutrina, compreender um pouco mais as reuniões mediúnicas, o trabalho maravilhoso que uma casa espírita deve ter, porque toda a casa espírita está fundada, logicamente, como está no capítulo 5 do Evangelho, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos, o segundo. O amor deve vir primeiro. Então, a caridade não é por outro motivo que nós sabemos que fora da caridade não há salvação. Nós estamos alicerçados na caridade, mas o conhecimento está ali do lado. É necessário amar e é necessário conhecer. O aprendizado, juntamente com o sentimento. O amor, juntamente com a sabedoria. As duas asas que Emmanuel simbolicamente diz que nós precisamos desenvolver para podermos alçar voos. Ninguém consegue voar com uma asa só. E quando nós pensamos nas duas asas, Jesus, o ser mais perfeito, mais puro, mais evoluído, conforme está na questão de número 625 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec interroga
sobre qual ser mais puro, mais perfeito que Deus, nos ofereceu para que nos servisse de modelo e guia. E é interessante que os Espíritos, eles respondem de forma sintética. É a menor resposta em palavras, mas ao mesmo tempo, a que dispensa comentário. Jesus. Jesus é o ser mais perfeito, mais puro. Porque ele consegue demonstrar, sendo o modelo. Modelo porque precisamos e devemos olhar para ele e enxergar nele aquilo que nós devemos ser. O modelo é isso. E guia porque precisamos acreditar e entregar nossa vida para que ele nos guie. O modelo e o guia. O exemplo do amor e o exemplo da sabedoria. As duas asas. Ninguém como Jesus demonstrou tanto amor e sabedoria. Quando ele está cercado por aquela multidão e os doutores da lei, os saduceus, fariseus, que estavam sempre tramando contra Jesus, para ter motivo de acusá-lo, prendê-lo, porque trazia uma proposta nova que ia no sentido contrário aos interesses daqueles homens, aqueles homens que se preocupavam muito mais com as coisas exteriores, com os rituais de lavar as mãos, de lavar o rosto, com rituais exteriores que nada representam. O que fez Jesus, muitas vezes, chamá-los de sepulcros caiados, túmulos, brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. O que fez Jesus, muitas vezes, agir com rigor contra eles, porque eles tinham o conhecimento, mas usavam esse conhecimento para manipular a massa. E esses doutores da lei, ao chegarem próximo a Jesus, trazem uma mulher que havia sido pega em adultério, a mulher adúltera. Quem não conhece essa passagem célebre do Evangelho? E aquela mulher que foi trazida ali numa armadilha contra Jesus, porque a lei civil, a lei dos homens, dizia que o adultério deveria ser punido, onde a mulher deveria ser apedrejada em praça pública. Ao homem nada se dizia, mas a mulher, e eles trazem aquela mulher e incitam Jesus para que, através da resposta, eles possam acusá-lo. Se Jesus diz que ela deve ser apedrejada, como diz a lei, Jesus estava, naquele momento, contrariando a lei que ele pregava, que é a lei do amor, do perdão incondicional. Mas se Jesus diz que ela não deveria ser apedrejada, ele estaria contrariando a lei dos homens e poderia, por isso mesmo, ser preso. Uma armadilha. Mas nós estamos diante do homem mais sábio, do homem mais bom que a história da humanidade já conheceu, Jesus Cristo. E naquele momento, aquele homem que permaneceu em silêncio, como diz o Evangelho, fazendo com que aqueles homens voltassem à carga da pergunta, ele então olha para eles e diz, todos eles que já estavam com pedras nas mãos, preparados para apedrejar aquela mulher, ele diz, atire a primeira pedra, aquele que dentre vós estiver sem pecado. E os homens mais velhos começaram a soltar as pedras e saíram primeiro, porque aqueles que são mais velhos viveram mais. E naquele momento tiveram a consciência de que tinham muito mais erros. Seguido pelos mais jovens, que também foram embora, ao ponto que Jesus ficou só. E Jesus, estando só, olha para a mulher e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz, não, Senhor, tão pouco eu farei. Vá e não tornes a errar, para que algo pior não lhe aconteça. Que sabedoria de Jesus, que inteligência, que capacidade. Diante daquela armadilha, ele conseguiu demonstrar que é possível viver na terra sem ser da terra, viver no mundo sem ser do mundo. E naquele momento ele ainda olha para os discípulos, porque narra o Evangelho, e diz, eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue jamais estará nas trevas. Ele deu, naquele momento, o maior exemplo de sabedoria, mas seguida do exemplo do amor. Porque ele não condenou a jovem, ele sequer a questionou. Ele apenas a instruiu. Vá e não tornes a errar. Demonstrando a todos nós que são os nossos erros que fazem com que nós venhamos a ter que suprir ou suportar as consequências daquilo que nós escolhemos. O Chico Xavier, ele fala algo muito interessante na sua sabedoria e humildade. Nós somos livres para fazer qualquer escolha, mas a partir do momento que nós escolhemos, nós passamos a ser prisioneiros
das consequências das escolhas que fizemos. E é isso mesmo que Jesus, naquele momento, instruiu a mulher. Vá, não tornes a errar. Porque quando nós erramos, passamos a estar amarrados, acorrentados às consequências desses erros. Então, essa doutrina que veio nos trazendo todo esse conhecimento, que veio demonstrando que tudo que nos acontece não é culpa da sociedade, do governo, do patrão ou do funcionário, do marido ou da esposa, do filho ou do pai, como muitas vezes eu, muito imperfeito, tinha o hábito de colocar a culpa de tudo que acontecia de errado nos outros, porque é muito mais fácil, é muito mais interessante para nós, porque não necessita cobrar de nós interiormente. A minha vida está um caos. Ah, mas a culpa é do patrão, a culpa é do funcionário, a culpa do meu pai que me rejeitou, a culpa da minha mãe, a culpa. E nós encontramos uma doutrina que diz que não existe culpa, existe responsabilidade. Nós devemos cumprir com nossas responsabilidades. Nós estamos na Terra como um aluno que precisa vir fazer um curso e que para esse curso precisa de um uniforme. Esse uniforme é o corpo. Utilizamos um corpo físico, é o uniforme, para que o espírito aqui na Terra possa fazer esse curso. E uma vez cursando aqui, nós possamos aprender, evoluir e ao mesmo tempo trabalhar matérias que ficamos em dependência em outros cursos, em outras oportunidades, em outras vidas. Essa é a reencarnação. Todos nós criados simples e ignorantes. Conforme a questão de número 115 do Livro dos Espíritos, colocados na Terra para adquirir virtudes e qualidades. Através do livre-arbítrio, vamos adquirindo essas virtudes. Mas através desse processo, dessa experiência, vamos errando. E esses erros, eles devem ser sanados por nós mesmos, no intuito que devemos realizar o processo de expiarmos esses erros, e ao mesmo tempo em que expiamos os erros, nós possamos ajudar no processo coletivo da humanidade. Questão 167 do Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, qual é a função, qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem o qual onde estaria a justiça de Deus? Olha só o Livro dos Espíritos, é um manual de conduta para uma vida melhor. Está em seu frontispício, um manual de conduta para uma vida melhor. Se nós procurarmos o Livro dos Espíritos, encontramos respostas para tudo, mas muitos de nós ainda, imperfeitos que somos, achamos mais fácil perguntar aos nossos dirigentes, aos nossos padres, aos nossos sacerdotes, aos pastores, o que devemos fazer, porque isso ocorre em nossa vida, quando a proposta é que cada um de nós busque esse conhecimento na autoiluminação, no processo do conhecer a si mesmo, porque através desse conhecimento nós vamos enxergando o que precisamos mudar. Então essa doutrina que eu encontrei aqui nessa casa, uma casa que trabalhava com muita dificuldade naquela época, e que começou a crescer justamente a partir do momento em que o grupo de irmãos que passaram a dirigir a casa enxergaram que a doutrina espírita não é só Allan Kardec. A doutrina espírita possui Allan Kardec, que é o pseudônimo utilizado pelo professor Rivaio de forma muito inteligente, muito humilde. Ele não queria que ele, que já era uma personalidade na França, viesse a interferir, o seu nome viesse a interferir numa obra que ele sabia que não era dele. Ele foi o missionário, aquele que foi responsabilizado, aquele que teve a missão de trazer e compilar essa doutrina. Mas a doutrina não era dele, era dos espíritos. Por isso utilizou esse pseudônimo, Allan Kardec. E aí, ao chegar a essa doutrina, onde nós falávamos muito de Kardec, e pouco de Jesus, nós fomos compreendendo, num grupo de trabalhadores, que era necessário falarmos mais de Jesus. Porque a grande missão de Kardec, ainda pouco compreendida por muitos espíritas, é trazer Jesus de volta, através da doutrina espírita. A doutrina espírita é Jesus de volta. O espiritismo é a doutrina que descrucifica Jesus. O espiritismo traz Jesus com aquela simplicidade que ele possuía quando ele caminhava pelas areias brancas de Seixos Miúdos, na Galileia Formosa, ao lado do mar da Galileia, ou do lago de Genezaré,
onde ele dizia constantemente: as aves têm seus ninhos, os animais seus covis, mas eu que sou filho do homem, não tenho uma pedra para descansar a cabeça. Esse homem bom e simples, humilde, que ensinou que o maior entre os maiores no reino dos céus seria aquele que mais servisse na terra. É esse homem que a doutrina espírita traz de volta. É esse homem que, simbolicamente, nós descrucificamos. Porque dentro da doutrina, Jesus não está distante, lá no altar, de braços abertos, naquela figura fria do crucifixo. Jesus está de braços abertos, mas ao lado de cada um de nós, na proposta de nos abraçar, na proposta de nos convocar. Vinde a mim todos vós, ele diz, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim, que sou manso e humilde de coração, e em mim encontrareis o descanso para as vossas almas. Porque leve é meu fardo, suave é meu jugo. Então, vem a doutrina espírita para trazer Jesus de volta. E através dessa doutrina, que vai mostrar que Jesus é o modelo, é o guia, que Jesus não veio, como muitas religiões ainda acreditam de forma equivocada, para nos salvar com o seu sangue na cruz, para lavar os nossos pecados. A doutrina espírita diz que Jesus veio para nos salvar, simbolicamente falando, quando nos mostra que é seguindo os seus ensinamentos, a sua vivência, e tudo o que ele nos deixou, é que nós seremos salvos de nós mesmos, da nossa ignorância, da nossa prepotência, do nosso orgulho, da nossa vaidade, das tendências que trazemos, das somatórias de todas as vidas que já vivemos. Como um dia disse muito sabiamente André Luiz, somos hoje a somatória, o resultado final de todas as vidas que nós já vivemos. E é uma lógica sensacional. Hoje eu sou o resultado de tudo aquilo que eu já vivi, de todas as existências que eu tive, e vou continuar nesse processo de melhoramento. Vem a doutrina espírita, traz Jesus. E ao trazer Jesus, começamos a perceber que Jesus não tem contraindicação. Que Jesus, quando apresentado a todas as pessoas de forma clara e objetiva, como ele é, passa a atrair multidões. E começamos a trabalhar dentro da nossa casa a proposta de mostrar que a doutrina espírita é justamente Jesus de volta, com seus ensinamentos, com o teu amor, com a sua simplicidade, sem rituais, sem cerimoniais, dentro de uma lógica sensacional, onde quanto mais nós estudamos e conhecemos, mais nós nos libertamos de nós mesmos. E a proposta de trazer Jesus fez com que nós estudássemos Jesus ao lado da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é Jesus. E começamos a atrair um grande público. Hoje, numa cidade como essa, pequena, nós temos um público de 100 pessoas nas nossas reuniões de estudo, o que é um público muito positivo. E falo isso com conhecimento nessas viagens que realizo, nas cidades que conheço, e percebo que o público que temos aqui é um público muito interessante, do ponto de vista que temos pessoas de idade, mas temos jovens de 14, 15, de 18, de 20 anos, que hoje vêm à casa espírita para conhecer Jesus, mas Jesus diferente daquele que a igreja mostra sempre nos rituais da Semana Santa, onde esses jovens são chamados a assistir aquele ritual da crucificação, do sofrimento, daquele Jesus que é colocado na cruz. Mas é necessário mostrar, não aquele Jesus colocado na cruz, mas o Jesus que todos os dias se coloca ao nosso lado. Aquele homem bom que ao lado de cada um de nós se apresenta como o confessor das nossas amarguras, o grande farol que ilumina a imperfeição da nossa vida, aquele que é o pão da vida, que pode nos alimentar quando nós temos fome de justiça e de amor. É esse Jesus que nós precisamos apresentar. E ao apresentarmos esse Jesus de forma mais clara, mais objetiva, mais simples, nos estudos que fazemos aqui, temos atraído um público muito bom, porque muitos ainda defendem que devemos estudar a doutrina, e fazemos isso, e isso é importantíssimo. Mas ao lado do estudo da doutrina, não podemos esquecer aquele que é o nosso objetivo. Porque se Jesus é o caminho que leva a Deus, o Espiritismo é o caminho que leva a Jesus. Não existe doutrina, não existe religião que leva Jesus tão a sério, como modelo, como guia, como farol, como o irmão maior
como a doutrina espírita. Então, esse trabalho que está sendo realizado aqui em Taquarituba, esse trabalho, graças aos os inúmeros, temos aqui quase 40 trabalhadores da casa que se dedicam ao almoço fraterno, uma vez por mês, sempre no primeiro domingo, nos reunimos aqui nesse salão para servir o alimento, um almoço, a 200 pessoas, pessoas humildes, pessoas carentes, que vêm em busca de uma cesta básica. Entregamos em torno de 40 cestas básicas por mês, mas não é uma entrega feita como muitas vezes eu vejo acontecer, onde a pessoa chega, se entrega a cesta e já nos desligamos, no sentido de que fizemos a caridade, pronto. Não, aqui é um trabalho sério, desenvolvido por esses trabalhadores, onde se visita o necessitado, onde se conhece os seus problemas, a sua realidade, aonde ele mora, quantos filhos, aonde trabalha, o porquê da necessidade daquela cesta. É feito um cadastro, aquele cadastro passa a ser seguido, 3 meses depois é feita uma nova visita, para ver a necessidade de continuar a entrega ou não. De repente já cessou a necessidade de urgência e passamos para outra família. E nesse processo de conhecimento, de visitas, nós vamos vendo a necessidade de cada um. Às vezes não é só a cesta básica, às vezes é um remédio, um medicamento, às vezes é uma palavra. Mas mais importante do que tudo isso é que essas pessoas, ao virem à casa espírita, uma vez por mês, para pegar a cesta básica, para tomar o alimento que é servido, para pegar o enxoval que nós entregamos, feito pelas trabalhadoras da casa, para cortar o cabelo, porque há os trabalhadores que cortam o cabelo de forma gratuita nesse dia. Mas mais importante que tudo isso é que essas pessoas, elas, nesta manhã de domingo, onde elas vêm buscar esse alimento do corpo, elas levam o alimento da alma, porque elas ficam para ouvir, para participar do Evangelho de Jesus. Quase 30 minutos de lições que são passadas para 200 pessoas que jamais viriam uma casa espírita se não tivesse a necessidade. E que aqui estão sendo amparadas do ponto de vista material, mas também do ponto de vista espiritual. O alimento do corpo é muito importante, mas mais importante do que o alimento do corpo é o alimento da alma, porque o alimento da alma ninguém nos tira. O conhecimento adquirido nós levamos, é o maior tesouro que nós podemos ter. O ladrão não rouba, não cava, a ferrugem não consome, a traça não rói. O conhecimento nós levamos para o mundo real, o mundo dos espíritos, que é o nosso mundo, que é a nossa casa. Então, nesse processo, nessa casa que eu participo, que eu tenho o prazer, a alegria de poder participar, junto com outros irmãos tão queridos, o Beto, que é um irmão que me ajuda aqui, nesse momento está aqui comigo, e nós conseguimos desenvolver esse trabalho, que é justamente um trabalho onde o nosso maior objetivo é trazer Jesus para as pessoas. Nós precisamos mudar esse mundo. E o mundo só será mudado quando o indivíduo se modificar. Muitas vezes nós estamos no sofá das nossas casas, dos nossos lares, assistindo aos noticiários. Muitas vezes nós nos revoltamos. Muitas vezes nós perguntamos: quando será que esse mundo vai se tornar um mundo melhor? Olhamos para o céu, simbolicamente, imaginamos que virão espíritos superiores reencarnando na Terra para que esse mundo se torne melhor. Mas quando nós estudamos a doutrina espírita a fundo, nós compreendemos que a responsabilidade de fazer desse mundo melhor cabe a cada um de nós, a todos que estão nos ouvindo, a esse que fala, a todos. Todos nós estamos aqui para expiar os erros cometidos na vida passada, mas auxiliar no melhoramento progressivo da humanidade, através da nossa conduta, sermos pessoas melhores, sermos pessoas pontes, que ligam umas às outras, e não pessoas paredes, que separam umas das outras. Esse é o objetivo que cabe a cada um de nós. A doutrina espírita é uma doutrina séria. Ela ensina que nós seremos cobrados pelas nossas obras. Não há como chegarmos no final de uma existência e dizer: eu errei porque todo mundo erra, eu segui esse caminho porque todo mundo segue. Nós podemos fazer as nossas escolhas e seremos cobrados de acordo com aquilo que nós escolhemos. Então, cabe a cada um de nós transformar a sua vida. E transformando a sua vida, será um exemplo para transformar a vida daqueles que estão ao seu lado.
Quando nós pensamos nessa proposta da mudança individual, esse grande mestre que veio à Terra, ele nunca impõe nada, ele expõe. Se quiser me seguir, tome sua cruz, negue a si mesmo, vem e me segue. É a exposição do conhecimento. Todos nós podemos escolher qual o momento, mas devemos escolher seguir Jesus para negar os nossos egoísmos, para negar os vícios e para seguir Jesus no propósito de fazer desse mundo um mundo melhor, de acabar com as guerras do mundo, acabando primeiro com as guerras do nosso micromundo. Como eu posso querer acabar com a guerra da Ucrânia, da Rússia, se eu sou incapaz de acabar com a guerra que existe no meu lar, entre familiares, entre amigos, de uma mesma casa? Às vezes não há paz, não há perdão, não há união dentro de um lar, que é o micromundo. E como eu posso julgar um mundo que está em guerra? É necessário fazermos a nossa parte. Se as palavras são importantes, os exemplos arrastam. É necessário mudar o indivíduo, e por isso mesmo o processo da auto-iluminação, do conhecer a si mesmo, para estar se modificando, e dessa forma modificando a si mesmo, modificando a sociedade. Mohandas Karamchand Gandhi, o Mahatma Gandhi, foi um dos grandes exemplos disso. Quando ele, na Índia, abriu mão de ser um advogado famoso, que já estava, onde ele, em Johannesburg, na África, trabalhava para uma grande empresa, mas sentindo saudade daqueles que faziam parte da sua terra natal, resolveu tomar um trem e seguir para Delhi. E foi justamente nesse trem que, através do apartheid, que era justamente a segregação racial que acontecia na África, e como Mohandas tinha a pele negra, a epiderme negra, ele, apesar de ter o dinheiro, de ser um advogado, de comprar a passagem para a primeira classe no trem, ele foi atirado para fora do trem, porque não podia ficar na primeira classe. Negou a descer e foi atirado. Aquele choque de violência ao cair do trem fez com que ele percebesse que algo precisava mudar. Ele volta para Delhi e lá ele começa a fazer um movimento que era baseado na desobediência civil, um movimento que desejava libertar a Índia do tacão dos ingleses, porque a Índia era uma colônia dominada pelos ingleses. E Mohandas Karamchand Gandhi, em uma oportunidade qualquer, sem entender por que os ingleses eram tão cruéis, a ponto de fazer com que o povo indiano sofresse daquela forma, o analfabetismo, a miséria, a fome, a desnutrição das crianças, aquela exploração toda. E ele sempre via que aqueles ingleses vinham para seus locais religiosos com um pequeno livro embaixo do braço. E certo dia ele pediu um livro daquele. Ele queria entender o que esses ingleses seguem. Qual seria o líder que faz com que eles ajam dessa forma? E alguém trouxe para ele aquele livro, o Evangelho. Quando ele abre o Evangelho, ele encontra o Sermão das Bem-aventuranças. E quando ele encontra o sermão, ele se apaixona. Ele era um hindu, não era um cristão. Mas naquele mesmo momento, ele descobriu Jesus. De uma forma que muitos de nós ainda hoje não descobrimos. Ele olhou para pessoas próximas e disse: os ingleses não conhecem Jesus. Porque se conhecessem Jesus, não fariam o que fazem. Ele entendeu a mensagem de Jesus. É a mensagem do amor. E ele disse: se um dia um único homem atingir a plenitude do amor, será capaz de neutralizar o ódio em milhões. E ele atingiu a plenitude do amor através dos seus atos, das suas ações, libertando a Índia e dando a sua vida em favor dos seus irmãos. Quando nós pensamos nessa proposta, da missão que cada um possui, de se modificar, de poder ajudar no processo coletivo da humanidade, nós pensamos que cabe a nós espíritas, principalmente, estar levando esses ensinamentos, esse conhecimento, demonstrando às pessoas que esse mundo não é um mundo de punições, não é uma penitenciária, não é um presídio, é uma escola de oportunidades. Numa escola, há aqueles que cabulam a aula. Numa escola, há aqueles que não se interessam pelas aulas. Mas numa escola, há aqueles que seguem o mestre. Nosso mestre é Jesus. Se nós seguirmos Jesus, se nós aproveitarmos ao máximo as oportunidades, nós, com certeza, conseguiremos evoluir, individualmente falando. E nesse processo, nós conseguiremos fazer com que aqueles que estão ao nosso lado possam também seguir esse mesmo processo.
Isso é uma lógica. Os espíritos elevados, muitos deles têm a oportunidade de ascender a mundos maiores, mundos melhores, mas eles pedem, como o Dr. Bezerra, para ficar entre nós, porque aquele que compreende, que já está num processo de evolução maior, ele também compreende que cabe a ele ajudar seus irmãos que ainda estão em atraso para chegar nesse patamar. Então, cada um de nós, independente do grau de evolução que está, cada um de nós tem essa tarefa, o auto-melhoramento, a transformação moral. Então, essa oportunidade que estou tendo aqui, que falo a todos, uma pessoa ainda tão pequena, tão imperfeita, tão pequena em conhecimento, mas com muita vontade de fazer com que esse mundo se torne um mundo melhor, e com o conhecimento de que só vamos tornar esse mundo melhor através do amor. É necessário amar até doer, disse Maria Teresa de Calcutá, mas continuar amando, porque só o amor vai construir um mundo melhor. Então essa é a proposta da Casa Espírita, dessa doutrina onde hoje estou presente, dessa doutrina que faço parte, dessa casa onde trabalho, que é justamente ajudar nossos irmãos, ao mesmo tempo em que nós somos ajudados. Semear o bem para que possamos colher o bem, porque somos arquitetos do nosso destino. Que Jesus possa abençoar todos nós, para que dessa forma possamos seguir aproveitando ao máximo a essas oportunidades. Com muita emoção, nós ouvimos James Fonseca, de Itaquarituba, ao vivo do Centro Espírita Amor e Caridade de Itaquarituba, falando de Jesus e da doutrina espírita. James, gratidão, 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 e um grande abraço, e até uma próxima oportunidade, James. A gratidão é minha, meu irmão, muito obrigado aí por fazer parte desse trabalho tão bonito que você, à frente desse programa, realiza. A gente precisa divulgar. A maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina espírita é a divulgação da mesma. E vocês estão fazendo isso de uma maneira maravilhosa. Que Deus abençoe o trabalho de todos, que Deus abençoe a todos que nos ouvem e que sigamos nesse objetivo, nesse propósito do melhoramento, de amar até doer e de continuar amando. Que Deus abençoe. Até a semana que vem com mais um programa Sensibilidade. Até lá, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.